Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Davis Kennedy, sou mais conhecido como DK e hoje eu quero falar para vocês sobre como eu consegui chegar no platinado perfeito. Mas antes de falar para vocês sobre o platinado perfeito, eu quero contar um pouquinho da minha história. Sou barbeiro há 9 anos, sou filho de barbeiro, meu pai se chama Caliton Jacques Kennedy da Silva. O meu pai ele tem mais de 20 anos de profissão como barbeiro. E a minha história é o seguinte: eu tive sonho de ser jogador de futebol, assim como outros barbeiros têm, assim como outros jovens têm. Eu tive sonho de ser jogador de futebol. Eu achava que a barbearia, eu achava que ser barbeiro não era para mim. Eu achava que eu não levava jeito. O meu pai sempre falava para mim que ia me ensinar a profissão, mas eu sempre rejeitava. Eu não aceitava, eu não queria ser barbeiro. E a minha história é o seguinte: em 2010 eu fiz um teste no time do Momoré. Eu fui e passei, mas o time não continuou a base. E lá teve um rapaz que me viu jogar. Eu fiz 2 gols nesse teste, né? Um rapaz me viu jogar e ele foi e arrumou um time pra mim em Lavras. Eu lembro como se fosse hoje. Eu vendi bombom na rua. Eu vendia bombom na rua, porque se eu fosse trabalhar em outro lugar, não dava para me treinar. Eu treinava sozinho, eu arrumava mais um goleiro para tá me ajudando. Eu treinava sozinho. Acordava de manhãzinha, ia correr no campo, ia fazer treino de agilidade e eu chamava um goleiro para treinar comigo também, para me treinar chute ao gol, para me treinar driblar os cones e chutar pro gol. E foi isso. Em 2011 eu fui para o time Nova Lavras, onde eu fiz o teste lá, deu certo. Fiquei lá no time da base de sub-20. Fiquei mais de 4 meses lá no Nova Lavras. Fica perto de BH, onde joguei o Campeonato Mineiro, né? Igualzinho eu falei pra vocês, sub-20. E eu lembro como se fosse hoje. Meu pai sempre me chamava para mim ser barbeiro. E lá nesse time, jogando lá, eu torci o tornozelo. Meu tornozelo ficou bem inchado. E mesmo com o tornozelo inchado, eu estava treinando bastante, estava treinando, porque quando a pessoa machuca, eles arrumam outro no lugar. Você que é, ou você que foi, ou você que tem o sonho de ser jogador, você sabe disso. E quando a pessoa machuca, os times eles mandam embora e colocam outro no lugar. Então foi isso que aconteceu. Eu voltei para minha cidade e meu pai ele falou para mim: eu vou te ensinar a ser barbeiro. Mais uma vez ele falou para mim. Eu falei: pai, eu não levo jeito para isso. Eu acho que não é a profissão, eu não tenho dom para isso, eu falava pro meu pai. E ele insistindo mais uma vez, então mais uma vez eu rejeitei. Eu não quis essa profissão de barbeiro. Eu achava que eu não levava jeito, eu achava que eu não tinha dom para isso. E continuando treinando, todo dia treinando, eu treinava de segunda a domingo a segunda eu treinava de manhã, treinava à tarde, participava de vários campeonatos. Então eu estava sempre em forma ali para quando surgiu a oportunidade eu ir. Em 2012 eu voltei, né, de Lavras. Em 2011 continuei treinando. Eu fui conhecer um empresário da cidade de Patrocínio, onde ele me levou para o time do Patrocinense. Lá ele conhecia o diretor do time do Patrocinense, e lá eu fui e fiquei lá por uns
3 meses por aí, durante o campeonato. E voltando de lá, né, o campeonato tinha acabado. Voltando de lá, eu conheci um empresário lá de Morrinhos, aonde eu fui para lá. Fiquei lá em Morrinhos, na rodoviária, esperando o empresário, né? Eu vendi bombom, pessoal. Eu vendi bombom, acho que foi de 1 a 2 meses para me juntar dinheiro até o pessoal lá de Morrinhos me chamar. E saindo de Patos, eu lembro como se fosse hoje. Eu saí umas 6 horas da manhã, peguei um ônibus de Goiânia, né, que também passava lá em Morrinhos. Daí eu parei lá em Morrinhos. Eu cheguei por volta, se eu não me engano, foi acho que meio-dia ou 1 hora da tarde, ou 2 horas, por aí. Foi mais ou menos esse horário que eu cheguei. E lá eu mandando mensagem pro rapaz que ia me buscar lá. E eu fiquei esperando ele até 10h30, 11 horas da noite. E eu fui pra lá pra me ficar no time de Morrinhos. E chegando lá, esse rapaz me leva pra Goiânia. Ele fala que eu não vou ficar no time de Morrinhos, mas sim que tinha outro lugar pra mim ir, que é um time lá de Goianésia. Aí eu fui pra rodoviária, né, eu mais outro rapaz. A gente fica ali no quarto do hotel. Esse rapaz, ele vai embora no ônibus de madrugada, né? Ele vai embora para a cidade dele. E eu fico lá nesse hotel esperando o ônibus das 6 horas da manhã para mim estar indo pro time de Goianésia. E tudo que ele prometeu para mim, ele não cumpriu. E chegando lá em Goianésia, o time todo de Goianésia estava para Goiânia para disputar um campeonato. Eles estavam disputando o campeonato, né? O time sub-20 estava em Goiânia. E chegando lá, só tinha o pessoal que não foi pro jogo. O jogador que estava machucado ou que não foi relacionado pro jogo. E chegando lá, eu perguntei ao pessoal, né, onde ficava o time do Goianésia, o alojamento. E eles me acolheram bem, graças a Deus, né? Me acolheram bem, eu mesmo sem conhecer ninguém. Eles me acolheram bem. Fui no restaurante, almocei, tinha alojamento, eu dormi lá no alojamento. E foi isso que aconteceu. Passaram-se 2 dias. Como esse empresário não falou nada pro pessoal de Goianésia que eu ia para lá, eu voltei para Goiânia. E lá em Goiânia, meu tio, que hoje é falecido, né? Meu tio, ele me buscou na rodoviária. Ele me buscou na rodoviária de Goiânia. Graças a Deus, minha família, eu tenho familiares que moram em Goiânia. Eu cheguei lá em Goiânia, meu tio estava lá me esperando. Eu fiquei na casa dele, na casa da minha tia. Foi mais ou menos quase um mês, umas 3 semanas por aí. Aí eu voltei para Patos de Minas, onde eu moro, né? E meu pai falou novamente que ia me ensinar a profissão de barbeiro. E dessa vez eu aceitei a proposta de ser barbeiro. Eu aceitei, meu pai, eu dei essa oportunidade para mim mesmo, para estar me conhecendo como barbeiro, para estar aprendendo essa profissão, que hoje, que eu falei para vocês, sou barbeiro há 9 anos, então eu aceitei essa proposta de ser barbeiro. E antes de ser barbeiro, pessoal, eu já trabalhei de servente, eu já trabalhei de reciclagem. Eu reciclava junto com meu avô, né? Nas ruas a gente
pegava latinha no saco de lixo, a gente pegava papelão, catava aqueles litros descartáveis também. E então eu já trabalhei também no cinema, já trabalhei antes mesmo de ir jogar futebol lá em Lavras. Eu trabalhei numa oficina de carro, onde eu larguei, foi para isso mesmo. Eu saí desse primeiro serviço que eu tinha arrumado, eu tinha de acho que 13 a 14 anos por aí, 14, 15 anos por aí, nessa faixa etária. Eu fui e larguei esse serviço simplesmente para mim estar jogando futebol, para mim estar fazendo teste. Já fiz teste em vários lugares. Eu também trabalhei de vender bombom na rua, vender amêndoa na rua, igualzinho eu falei para vocês, para mim estar jogando futebol. Porque se eu arrumasse um emprego ali, eu não ia ter tempo de treinar. E eu treinava de manhã e treinava à tarde. E disputava campeonatos também, final de semana. Os campeonatos que tem regional, os campeonatos da cidade. Então, pessoal, voltando, eu aprendi a profissão com meu pai. Meu pai me ensinou. E no primeiro dia que eu trabalhei na barbearia, pessoal, olha para você ver. No primeiro dia eu ganhei apenas R$5. Então nesse dia, eu lembro muito bem que saindo ali da barbearia, de cabeça baixa, pensativo, eu estava pensando que eu não ia mais voltar a ser barbeiro. Já estava desistindo ali da profissão. Já estava desistindo ali do sonho que meu pai queria para mim. Queria me dar a profissão que ele tinha, que é ser barbeiro. E eu chegando lá em casa, que meu pai e a minha mãe separados, né? Chegando lá em casa, eu falei para minha avó e falei para minha mãe: mãe, vó, eu não quero mais ser barbeiro. Não, para você ver, trabalhando servente eu ganho mais, trabalhando, vendendo picolé na rua, vendendo bombom na rua, eu ganho mais. Eu falei isso para elas, mas graças a Deus, elas falou para mim que para mim não desistir, para mim continuar. Falou: não, hoje você ganhou isso, mas continua, não desiste. Amanhã você vai ver, amanhã vai ser um dia melhor. Pede a Deus para te dar força. Foi isso que eu fiz, eu pedi a Deus força. E Deus me deu força, Deus me ensinou a profissão. E no dia seguinte, eu voltei. E graças a Deus, um dia foi melhor que o outro. Dia após dia, com cabeça erguida, sem desanimar, eu fui conquistando cliente. Fui conquistando um cliente após o outro. E graças a Deus, estou até hoje como barbeiro, montei minha barbearia. E antes de falar da minha barbearia, como eu montei minha barbearia, quero falar para vocês também que eu trabalhei 5 anos com meu pai. 5 anos com meu pai. E durante esses 5 anos eu fui aprendendo dia após dia. E que eu quero falar para você não desistir também dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Talvez você esteja iniciando agora a sua carreira de barbeiro e tem clientes que não quer mais cortar com você porque você fez um corte ali, talvez que não fosse o corte que o cliente queria. Mas eu quero falar para você, se dedica, estuda dia após dia, olha ali os barbeiros que estão à sua volta, aprenda técnicas com ele, porque hoje você está assim, mas amanhã, você não desistindo hoje, amanhã você vai conseguir chegar no seu objetivo. Você vai conseguir chegar no seu objetivo, que é, com certeza, ser um barbeiro diferenciado. Um barbeiro que sabe várias técnicas.
que sabe fazer um freestyle, que sabe fazer um platinado, um barbeiro que consegue agradar os clientes com os cortes, um barbeiro que é indicado pelos clientes. Então, mas para isso você não pode desistir. Então eu trabalhei 5 anos com meu pai, e durante esses 5 anos que eu trabalhei com meu pai, eu comecei a cortar cabelo dos jogadores de futebol aqui da cidade, do time da URT. E quem arrumou para mim foi o treinador Rodrigo Santana. Vocês conhecem ele com certeza. Ele treinou o Atlético Mineiro. Rodrigo Santana treinou o Avaí. Ele treinou outros times também. Então ele é um treinador bem conhecido aqui no Brasil. Então foi aí que começou a história do DK. A história do DK começou aí. E que nem eu falei para vocês, durante esses 5 anos que eu trabalhei com meu pai, eu comecei a conquistar a confiança de clientes do time de futebol. Foi aí que eu tive a ideia de estar montando a minha barbearia. Minha barbearia hoje fica próximo ali ao estádio da URT, próximo à Avenida Brasil, em Patos de Minas. E não desistindo, foi aonde eu consegui chegar aonde eu estou hoje. Antes de montar minha barbearia lá, só para você ver, eu procurei um local ali perto onde eu estou agora, perto da URT, e tem um senhorzinho que tinha uma barbearia ali perto, só que ele deu AVC, e eu fui lá, eu até fui na casa dele para tentar alugar aquele local ali, só que ele não quis alugar para mim, porque ele tinha aquela esperança de estar voltando a cortar cabelo. Ele tinha aquela esperança, porque havia muitos anos que ele estava naquele local. Aquele local é até na casa dele. A esposa dele falando para mim, eu fui lá mais de 5 vezes perguntando para ele, e aí, o seu marido vai querer alugar o local? Eu tô querendo alugar, eu tô querendo montar uma barbearia aqui perto, porque eu já corto o cabelo do time da ORT. E eu quero montar uma barbearia aqui perto, para ficar mais perto dos jogadores também. Pois era a clientela que eu já tinha naquele exato momento, né? Já era o início de tudo. Só que aquele senhorzinho não queria me alugar naquele local ali. Porque havia vários anos que ele já estava lá, ele já tinha uma história naquele local, as ferramentas dele estavam lá, a cadeira dele. Eu até entrei lá dentro, eu vi o lavatório dele, a cadeira dele estava lá. Os espelhos dele também estavam montados no mesmo local, então ele tinha esperança de estar voltando a trabalhar naquele local. E foi aí que surgiu a história do DK, onde mais de 2 meses, por aí aproximadamente 2 meses, eu estava procurando o local. E eu estava passando numa rua que tinha um local, uma garagem fechada ali. Naquela garagem tinha o pessoal, o dono de lá usava para guardar as ferramentas dele, para guardar os materiais que ele não estava usando mais. Então aquela garagem ali não tinha nem placa de alugue-se ali. Só que eu estava passando naquele local e eu pedindo a Deus um local, né, para mim estar montando minha barbearia. Aí eu fui e procurei saber quem que era o dono daquele lugar ali, daquele local. Não tinha nem placa de alugue, igual eu falei para vocês. Só que eu não desisti. Eu perguntava a uma pessoa, eles não sabiam me informar quem que era. Eu perguntava a outra pessoa, não tinha o número. E eu passei ali na porta. Aí quando eu vi um rapaz mexendo
Mexendo lá, foi aonde eu consegui pegar o contato do rapaz que alugava, né? Foi aí que eu montei a minha barbearia. No início, não é fácil no início, é tudo difícil. Tudo no início é difícil. Pra mim foi difícil. E quando eu trabalhava com meu pai, eu também, em 2015, eu comecei a faculdade de fisioterapia. E aparentemente era arriscado eu estar largando um local fixo ali, onde eu tinha tempo para estudar, onde eu tinha tempo para... Eu podia sair para me estar fazendo um trabalho da faculdade. E bem nesse exato momento, em 2018, comecei a faculdade em 2015, né? Em 2018 eu montei minha barbearia. E não foi fácil. Não foi fácil porque eu tinha que dedicar ali a barbearia, né? Eu comecei a trabalhar mais um colega meu que eu treinei para trabalhar junto comigo, porque sozinho eu não ia conseguir. Porque ali eu precisava de mais uma pessoa para me ajudar, porque quando eu precisasse sair para estudar e quando eu precisasse sair para fazer um trabalho da faculdade, então eu fui e treinei um rapaz para estar trabalhando comigo. Então, naquele local ali eu comecei eu e mais um rapaz. Começou eu mais um rapaz. Aonde quando eu fosse para a barbearia ele ficava ali, me substituindo. E quando eu estava ali trabalhava nós dois normalmente. Então essa foi a minha história. Não foi fácil, foi difícil, mas eu quero falar para você que eu não desisti. Foi aí, pessoal, que veio o platinado perfeito. Então, esse platinado que hoje é perfeito, antes não era perfeito. Eu já fiz platinado que caiu o cabelo do cliente, que deu ferida no casco da cabeça do cliente, que queimou a cabeça do cliente. O cliente não estava aguentando mais, não aguentava mais chegar no tom que precisava para fazer o platinado. Já emborrachou o cabelo do cliente e errando e aprendendo dia após dia, foi aonde eu consegui chegar no platinado perfeito. Eu aprendi técnicas, eu consegui desenvolver técnicas que não queima o casco da cabeça do cliente, que não emborracha o cabelo do cliente e que aonde eu consigo chegar no tom certo, onde eu consigo clarear o tanto certo para estar fazendo o platinado. Então é isso que eu queria falar para vocês, que dia após dia eu fui conseguindo. E antes de aprender essa técnica, antes de começar a fazer o platinado, eu fazia só corte de cabelo e barba. E o barbeiro ele não consegue crescer só com isso, só com corte de cabelo e barba. Tem que agregar mais alguma coisa para você tá sempre crescendo. Tipo, você fazer uma progressiva já é um algo a mais. Você fazer um freestyle, que é um desenho no cabelo, já é um algo a mais. Tipo assim, se o seu corte vale R$20, imagina você fazendo um platinado perfeito, aonde as pessoas vão lá fazer o platinado com você e vai indicar outras pessoas para estar fazendo também com você. Então a gente sabe que nesse fim de ano, todo fim de ano, pessoal, os brasileiros têm o costume de platinar o cabelo. No ano novo, no Natal, no ano novo, eles acostumam platinar o cabelo.
E o pessoal vai procurar aquela pessoa que com certeza faz um platinado perfeito, pois ele quer sair de lá com o cabelo branquinho. Ele não quer sair de lá com o cabelo amarelado. Ele não quer sair de lá com o cabelo emborrachado. Então existem técnicas aonde você consegue chegar nesse platinado perfeito. E eu vou estar ensinando para vocês essas técnicas, passo a passo, de como você vai conseguir chegar no platinado perfeito. É igualzinho um açaí, pessoal. Presta bem atenção, olha para vocês verem. Quando você vai ali comprar um açaí, se você não colocar os adicionais, a gente vai, por exemplo, um açaí de 500 ml, por exemplo. Esse açaí vai estar valendo de 9 a 10 reais por aí, não é verdade? Mas quando você coloca os adicionais nesse açaí, ele já vai ter um valor a mais, não é? Esse açaí que você paga de 9 a 10 reais por aí, quando você coloca um Nutella de 3 reais, então vamos supor que o açaí é 10 reais puro. Você vai colocar um Nutella de 3 reais, já vai estar valendo a 13 reais. Nesse açaí você vai colocar um leitinho, 2 reais. Então juntando tudo, 10 reais do copo de açaí, mais 3 reais da Nutella, mais 2 reais do leitinho, o açaí vai estar valendo 15 reais. Ou seja, você vai estar dando valor a mais aquele copo de açaí. É onde você consegue ter mais lucro. E na barbearia também é da mesma forma. Você faz um corte ali de 20, 25 reais, 30 reais. Tem gente que faz corte de 10, de 15 reais. Mas vamos supor ali um corte de 20 reais, por exemplo. Aí você faz um platinado perfeito. E esse platinado perfeito tem o valor de, vamos colocar, 120 reais. Ou seja, você vai estar ganhando 5 vezes mais do que você ganhava só com um corte. Então por isso que é bom a gente colocar mais coisas. Você saber fazer um platinado, você saber fazer um freestyle. E nesse corte de 20 reais que você fez um platinado também, agora esse corte está valendo 140 reais. Ou seja, você vai cansar menos e vai estar ganhando mais. Não é verdade? E se essa pessoa tem uma barba top e ele quer fazer a barba, vamos supor que a barba também é 20 reais. Você fez o corte de 20 reais, né? Fez uma barba de 20 reais e nesse rapaz você também fez um platinado de 120 reais. E se esse cara quiser fazer sobrancelha, que custa em média, vamos colocar uns 10 reais por aí. 20 reais do corte, 120 reais do platinado vai dar 140 reais. Mais 20 reais da barba, 160 reais. Mais 10 reais da sobrancelha, 170 reais que você vai estar ganhando com uma única pessoa. Entendeu? E essa pessoa vai sair satisfeito. Essa pessoa vai indicar mais clientes para você. Então, igual o copo de açaí que eu expliquei para você, você tem que fazer na sua barbearia. Você não pode focar só em corte. Você não pode focar em simplesmente fazer um corte, fazer uma barba. Você tem que agregar, você tem que colocar mais coisas. E o platinado, ele te dá um lucro, que eu expliquei para você, 5 vezes mais do que um corte de cabelo. E muitas pessoas procuram. Muitas pessoas procuram. Nesse fim de ano agora, que está começando, várias pessoas já me procurou para estar fazendo platinado. Várias pessoas estão me procurando para fazer o platinado. Aí você vai, faz o platinado, tira uma foto bacana, coloca no Instagram. Então essa foto que você colocou no Instagram, você já vai estar conseguindo mais clientes.
E ele, além desse cliente que vai sair satisfeito, outras pessoas vai estar vendo o platinado que você fez, que é um platinado perfeito. Eles vão te procurar. Ou seja, você vai ganhando nome na cidade. Não só um barbeiro que faz um corte perfeito. Não só um barbeiro que faz uma barba bem alinhadinha, na régua, faz um bigodinho fininho ali, igualzinho a galera fala, né? Então, você também está sendo conhecido como um barbeiro que faz um platinado perfeito. Foi aí que surgiu o platinado perfeito. Foi aí que eu consegui chegar em técnicas que, dia após dia, errando, acertando, conhecendo dia após dia, eu consegui chegar nessa técnica do platinado perfeito. Então, eu quero chamar você para vir junto comigo aí, ó. Eu vou estar ensinando passo a passo para vocês. No próximo vídeo, eu também vou estar ensinando sobre colorimetria, aonde eu vou estar falando sobre as cores primárias, quais são as cores primárias, como que surgiu as cores secundárias e também as cores terciárias. Eu vou estar falando para vocês. Porque das cores primárias, a junção de duas cores primárias, você consegue chegar nas cores secundárias. E juntando uma cor secundária com uma cor primária, você consegue chegar nas cores terciárias, que eu vou estar explicando para você no próximo vídeo, que vai estar ajudando você a chegar nesse platinado perfeito. Mas primeiro você precisa saber da colorimetria. Beleza? Espero você no próximo vídeo, viu? Fica aí junto aí com a gente. Compartilha com seus colegas também. Se você acha que vai te ajudar, então compartilhe com seu colega. Assim como eu tive dúvidas, assim como eu errei e agora eu consegui acertar, então pode também ajudar você e ajudar seu colega. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre colorimetria, viu? Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. Muito obrigado aí por você ter ficado até esses últimos segundos aí do vídeo. Eu te agradeço. Valeu. Tamo junto.